Olá, boa tarde a todos, bem-vindos à Feira de Livro de Lisboa. Obrigada por estarem aqui em mais este final de tarde. Nós estamos aqui para apresentar o livro Trabalho Aqui e Agora, que na verdade já é o terceiro livro que fazemos em torno deste tema, não é, do trabalho. Começámos com os retratos da precariedade, sempre com o Renato, que foi reformulando a equipa de livro para livro. Fizemos uma grande rotatividade também no emprego, não é? Depois fizemos A Miséria do Tempo e chegamos agora aqui, que é mesmo aqui e agora, portanto é um livro mais focado neste momento presente e já também refletindo sobre a crise pandémica. Portanto começou antes e depois as entrevistas continuaram já para os períodos de confinamento e, portanto, conseguem já abordar questões mesmo muito atuais. Queria agradecer aos autores, ao Renato Miguel do Carmo, que participou nos 3 livros do projeto e, portanto, tem uma visão muito ampla disto tudo, ao Jorge Caleiras, à Isabel Roque e ao Rodrigo Vieira de Assis, pelo trabalho, pela parceria que fizemos. Obrigada a todos. E agradeço também ao Daniel Oliveira, que está aqui tendo lido o livro em tempo recorde e leu mesmo o livro, que nem toda a gente faz isso para fazer uma apresentação, mas ele fez. Também nosso autor, também um parceiro já em muitas ocasiões. Obrigada por aceitares este desafio e passo já a palavra a Daniel, até porque temos só, infelizmente, 40 minutos e, portanto, vamos tentar aproveitar o melhor possível este tempo. Obrigada. Muito obrigado pelo convite à Tinta da China e ao Renato e restantes autores. Digo Renato e restantes autores, não é a primeira guia, mas é que foi o Renato que me convidou diretamente. Vou tentar que os papéis não voem. Eu, de facto, li o livro, é um hábito esquisito que eu tenho quando apresento livros. Acho que pode até ser prejudicial, pode estragar um bocadinho o gozo das pessoas. Não estou na mesma situação que elas. E espero não ser demasiado longo, mas isso é uma coisa que eu geralmente não consigo cumprir. Devem ter ouvido Miguel Sousa Tavares, numa entrevista, falar dos jovens que procuram o primeiro emprego para receber 2.700 euros e mais ou menos no mesmo país em que Carlos Moedas conhece jovens que procuram casas compram casas de 250 mil euros em Lisboa. E este divórcio mediático com a maioria do país, que é um divórcio comum, é um assunto que me interessa bastante, tem-se assistido em vários momentos. Durante a pandemia, por exemplo, assistiu-se, eu vi sempre estupefacto imagens, cada vez que se falava do teletrabalho, de casas onde a mãe, o pai e cada uma das crianças tinha o seu portátil e portanto se falava da organização da vida daquelas pessoas. Vê-se das horas infindáveis que se passam a discutir 2 escalões, os impostos dos 2 escalões mais altos deste país, num país onde metade da população dos trabalhadores não ganha o suficiente para pagar IRS, ou quase metade. E este exemplo absurdo não é só um exemplo absurdo, isso seria só um exemplo absurdo. Ele serve para dar prioridade a um tema que interessa sobretudo às pessoas mais privilegiadas, que é a carga fiscal, sobre temas realmente mais importantes quando falamos da situação que se vive, como por exemplo, sobretudo a situação dos jovens trabalhadores, que é a precariedade ou os salários muito baixos, que são na verdade a razão que leva, por exemplo, um jovem a emigrar. Nunca ouvi um jovem emigrar e dizer a taxa de IRS aqui é muito alta, eu vou para outro país. E este livro é muito importante por causa deste divórcio. Ele é importante sobretudo porque não é um livro qualitativo, no sentido em que baseia-se não propriamente em números, mas num universo de 53 testemunhos, e isso é útil porque nos aproxima, pelo menos ao leitor, mais da realidade do que se fosse um mero tratamento quantitativo, que até podia ser mais rigoroso do ponto de vista da amostra, mas é seguramente menos impressivo, e menos complexo também.
e permite-nos ouvir este país invisível, que raramente existe no espaço mediático, e tenta organizar a realidade do trabalho. E agora, como diz o título, onde não cabem ou não são relevantes o tal jovem que ganha 2.700 euros e que eu não conheço nenhum que não seja filho do patrão. E a realidade é isto. Só vou ler 3 citações só testemunhos. A realidade. Eu não contei com o vento quando me preparei. A realidade é, por exemplo, esta. Teoricamente, vou ler sempre testemunhos em discurso direto. Teoricamente, trabalhava das 9 às 19 com uma hora de almoço. Tudo teoria. Não era às 9, não tinha hora de almoço, não tinha casa de banho, não parava para tomar água e às vezes não largava às 19 horas. Na realidade, a gente trabalhava por demanda. Tinha dias que tinha 10, eu penso que era brasileiro, imagino, não. Tinha dias que tinha 10 apartamentos para fazer a limpeza. Eles queriam que eu fizesse 5 apartamentos T3 em 2 horas, humanamente é impossível. Este é a realidade que não cabe nos 2.700 euros. O livro também desmente as teses meritocráticas que associam a flexibilidade à liberdade, como se o trabalhador pudesse escolher entre oportunidades que são cada vez maiores. Tirando trabalhadores muito bem remunerados, esta ideia é falsa. Pelo contrário, os testemunhos rejeitam, os testemunhos que aqui podemos ler, rejeitam esta suposta liberdade, pelo contrário, associam a sofrimento, a constrangimento e a ausência de liberdade e de escolha. Também nega outra tese da meritocracia, quando torna evidente a relevância do contexto de origem na forma como o trabalhador, como o cidadão, se vai inserir no mercado de trabalho. Como é fundamental o capital social, económico e cultural da família, como é fundamental a valorização que a própria família faz da escola e como é fundamental o trajeto mais curto ou mais longo, mais linear ou interrompido do jovem no percurso escolar, como isso vai ser. Não digo determinante no sentido de que há muitas... há aqui algum livre-arbítrio no meio, evidentemente, mas é muitíssimo relevante. E é a partir daqui, a partir deste passado que traz consigo, que se faz a inserção no mercado de trabalho. O livro, esta é a única parte que eu vou ser um bocadinho mais descritivo, e peço desculpa, não me macei, espero não vos maçar eu. O livro identifica 4 tipos de perfis de percurso no mercado de trabalho. E cada pessoa pode estar em mais do que um em simultâneo, ou ter estado em mais do que um. É aquilo que chama continuidade enquadrada, que eu diria, não diz o livro, que é típica do passado, que nós conhecíamos como o habitual e que aqui só identifica 16 dos 53 testemunhos estiveram, imagino que é assim, estiveram ou em parte estão neste perfil. Pouca rotatividade de emprego, estabilidade, segurança, capacidade que permite fazer projetos de vida e para o futuro, para comprar uma casa de 250 mil euros, por exemplo, ou pelo menos de 150, é muitíssimo mais relevante do que a taxa de IMT que se paga. Nós sabemos que vamos poder no futuro pagar aquela casa, mas estes também podem ser afetados pela crise. Eu vou lá mais à frente. Foram na crise de 2008, 2011, em Portugal foi em 2011 sobretudo, e estão de novo com Covid, mas eu já lá vou. Eu temo, e isto também estou a extrapolar, não está no livro, que no futuro este perfil corresponda quase exclusivamente aos funcionários públicos, o que também levanta cada vez mais um fosso político complicado no debate político sobre duas realidades que estão cada vez mais distantes uma da outra, não porque os funcionários públicos sejam privilegiados, mas exatamente pelo contrário, no percurso contrário. Depois os outros 3 perfis são frágeis, todos eles. Um é a rotatividade enquadrada, ou seja,
uma estabilidade contratual, uma grande rotação, mas segurança temporária em cada uma dessas funções, por exemplo, num call center, ou a alternância entre o trabalhador dependente e independente. A outra é a continuidade não enquadrada, ou seja, um trabalhador por conta própria, ou os chamados os falsos recibos verdes, onde há uma forte exploração e abuso, mas que está, ou seja, há ali uma continuidade, o trabalhador pode ficar uma vida inteira nesta situação, mas não enquadrada. Aqui também podem caber, por exemplo, aliás fala-se isso no livro, advogados ou arquitetos, porque nem todos são os grandes advogados e os grandes arquitetos que nós costumamos ver. E depois há a pior de todas, que é a rotatividade não enquadrada. Uma constante instabilidade, pessoas trabalham, por exemplo, em plataformas digitais, nas empresas de trabalho temporário, em imobiliárias, e que podem estar nesta situação uma vida inteira. Em alguns casos há situações em que os trabalhadores escolhem, eu ponho aspas aqui no escolhem, a total desproteção, porque permite-lhes não pagar impostos, não pagar segurança social. Há, aliás, um testemunho de penso que é uma condutora de tuk-tuk, penso que é uma mulher, que não passa recibos, porque na realidade isso permite ter mais rendimento, um rendimento que já é muito baixo. Os trabalhadores muitas vezes habituam-se à desproteção, vão-se acomodando à própria, ou vão acomodando a desproteção, não é? Não se vão acomodando, vão acomodando. Cito um testemunho que diz, vai-se desistir. As pessoas vão perdendo a esperança, há um longo percurso de vulnerabilidade, e disso um dia, cada vez, perdendo-se o controle do destino, sobretudo quando não se fazem os contos para a segurança social, etc., perde-se mesmo o controle do que será o destino final. As crises, que podem ser as crises das vidas das pessoas, os pequenos acontecimentos, os grandes acontecimentos na vida de uma pessoa, ou as crises estruturais, como foram a de 2011 e como foi esta que estamos a viver agora, atuam de forma diferente nestes vários perfis. Destapam as vulnerabilidades que já existiam e criam novas vulnerabilidades. Logo no início do confinamento, por exemplo, os mais afetados foram os que perderam, os mais afetados, que perderam mais rendimento, eram aqueles que já tinham menos rendimento. Há geralmente uma vaga imediata de desemprego, que se sentiu, o livro também fala disso, há uma vaga, e depois estabiliza, mas logo uma vaga de desemprego, que é uma espécie de lastro que a economia pode imediatamente dispensar. Tem condições de dispensar, são pessoas sem vínculo, sem qualquer tipo de vínculo, precários, informais, trabalhadores independentes, portanto, pessoas que, na realidade, o que acontece nestas crises é que quanto mais desprotegido se está no vínculo profissional que tem, menos instrumentos de proteção social, incluindo do Estado, se tem acesso. É mais ou menos quanto mais perigoso for o voo, mais difícil é arranjar o paraquedas. Mas até situações estáveis passam nestas crises muitas vezes a situações instáveis, que podem, em muitos casos, nunca mais voltar à situação anterior, pessoas a partir de uma determinada idade que têm muita dificuldade em regressar ao mercado de trabalho formal e em que estavam, e entrar em trajetórias descendentes de crescente desproteção. Assim, as crises sociais sem instrumentos que salvaguardem a proteção das pessoas têm efeitos estruturais e duradouros no mercado de trabalho. Ou seja, podem provocar, e provocam em geral, uma crescente desproteção geral, mesmo depois da recuperação económica. Ou seja, há uma queda, a recuperação económica acontece, mas as pessoas não regressam ao lugar em que estavam. Foram dados alguns passos positivos durante os anos da geringonça. Eu considero, no entanto, que ao não mudar a lei laboral para defender melhor a precariedade e fortalecer a contratação coletiva, o que se fez foi que a crise pandémica, e se não fosse a pandémica outra viria, acaba por ser uma espécie de segundo dilúvio, depois da Troika,
um segundo dilúvio numa casa que não chegou a reconstruir o seu teto. E olhando para o mercado, e agora mais geral, olhando para o mercado de trabalho, eu acho que assistimos, e acho que há um consenso sobre esta matéria, não sei como, a um recuo civilizacional num momento histórico, digamos. Esse recuo geralmente é vendido como um discurso de empreendedorismo, até ser condutor da Uber é ser empreendedor. O discurso do empreendedorismo não é outra coisa senão a responsabilização da vítima da sua própria situação. Até o Estado fala um pouco disso no IFP, com os projetos de autoemprego, em que dão dinheiro todo da Segurança Social para a pessoa criar o seu próprio emprego. Eu não tenho uma posição de princípio contra. Acho que deve ser uma decisão, ou seja, é qualquer coisa que só se pode fazer quando estão preenchidas muitas condições para o fazer, porque o enorme risco é deixar a pessoa numa situação ainda muito pior do que quando ficou desempregada, com a única diferença que ela se vai sentir responsável pela situação muito pior em que se encontra. Eu conheço alguns casos de pessoas que ficaram com, além da situação em que estavam, ficaram com dívidas para o resto da vida, porque não estavam, evidentemente, em condições de serem empresários. Não tinham a estrutura, a base, tudo o resto para ser empresário. Mas dizia eu que isto é vendido como um discurso do empreendedor, explicando que já não há empregos para a vida, isso é uma coisa do passado, e que cada um constrói a sua carreira, tendo vários trabalhos, sendo mais flexível, e tudo isto é-nos dito sempre com um sorriso nos olhos, como se estivéssemos a falar de pessoas que têm rendimentos que permitem tirar algum prazer desta ideia de ter vários trabalhos. E vou ler outro testemunho exatamente sobre este maravilhoso mundo da flexibilidade dos vários trabalhos. Mantive esse trabalho principal no call center e tinha outro, no outro call center, eram 2 empregos. E nesse período ainda tive um outro trabalho, porque eu nessa altura não vivia, trabalhava. Era uma loja, tinha um terceiro emprego numa loja de roupa, fazia parte noturna das minhas folgas no call center. Eu folgava aos domingos e às segundas-feiras no call center principal, à noite trabalhava de segunda a sexta, nesse outro call center. Depois, aos sábados à noite, aos domingos, o dia inteiro, e às vezes durante a segunda-feira de manhã, ia trabalhar na loja de roupa. As minhas folgas eram muito curtinhas. Saía de casa todos os dias com uma lancheira enorme, que tinha o pequeno almoço, a refeição do meio da manhã, o almoço, o lanche, o jantar e às vezes a ceia, porque eu chegava tão tarde na casa. Isto, portanto, é o mundo da flexibilidade e do pluriemprego, em que as pessoas podem escolher a sua própria carreira e não se acomodar num emprego para a vida. Mesmo no contrato regular, aquilo a que assistimos é um recuo civilizacional. Os bancos de horas, os horários flexíveis, havia uma grande luta política do sindicalismo, do movimento operário, que se podia resumia em 3 números, no mesmo número: 8 horas de trabalhar, 8 horas de viver e 8 horas de dormir. Nós percebemos onde é que não dá para ir buscar as 8 horas de família, vai-se, é naquelas 8 horas que se vivia, que essas horas estão a ser tiradas, incluindo em trabalhos regulares, com contrato, sobretudo no setor privado, mas não só, em que a prova de amor ao trabalho é prescindir das 8 horas para viver. Agora vem a conversa do teletrabalho, daria uma outra, espero que o Renato e vocês todos venham fazer um livro no futuro sobre este debate, que é apresentado como inevitável. Eu tenho uma posição sobre estes assuntos em geral. Tecnologia sem regulação reproduz sempre os desequilíbrios que existiam antes dela. O problema nunca é a tecnologia. O problema é sempre, se a tecnologia entra sem regulação, ela vai servir para reduzir ainda mais a regulação. A Uber e o que aconteceu com a Uber não é mais do que isso. Não há nenhum problema específico com a plataforma e com aquela tecnologia. O problema que existe é que ela, não havendo regulação, acaba por reproduzir em versão mais acelerada os desequilíbrios já existiam. A globalização, a financiarização, a inovação tecnológica sem regulação
explicam parte do que vivemos. Mas outra parte é explicada pela destruição do risco político que deixou de existir para o capitalismo. Eu tinha um amigo que explicava de uma forma um pouco bruta: o problema é que eles deixaram de ter medo. Eu não quero ser tão bruto, porque não posso, mas na realidade há qualquer coisa que é exatamente assim. A razão por que nós escolhemos negociar é porque pode ser pior não negociar. Deixou de ser pior não negociar e, portanto, é por isso que fazemos este caminho. Há também uma perda de poder dos sindicatos, a atomização das pessoas. O Júlio, que aparece aqui, que é um dos testemunhos, que trabalha na Uber, não sei se é a Uber ou se é outra, na TVDE, tem 47 anos e não teve nenhum apoio durante o Covid, explicava, num dos testemunhos, que é impossível organizarem-se, é cada um por si, e ainda por cima metade são imigrantes e, portanto, evidentemente, difíceis de mobilizar. Ou seja, estas novas formas de trabalho tornam muito difícil qualquer tipo de trabalho sindical. Mas vários testemunhos sublinham, e eu tendo a concordar com eles, que também há problemas na própria forma como os trabalhadores olham para os sindicatos, como estruturas burocratizadas e demasiado partidarizadas. Os testemunhos, e para terminar, os testemunhos estão a léguas, evidentemente, dos discursos. Os testemunhos que lemos aqui não têm nada a ver com o que se discute no espaço mediático e no espaço público. Não é de esbulho fiscal que aqui se fala, é do esbulho da vida das pessoas, que se fala aqui, e que se resume na última citação que vou ler. Há pessoas que fazem isto tão bem, com tanto talento. Sinto que a vida passa muito rápido, que eu não consigo viver, porque estou sempre à procura de mecanismos para sobreviver nesta sala. Não tenho estabilidade, não tenho segurança, não me deixam viver, não domino todos os momentos da minha vida, todo o meu tempo. Não me dá esperança de futuro. É esta descrença, em geral, na vida e na capacidade de nós mandarmos nela, coisa que fomos conquistando ao longo de grande parte do século XX, pelo menos até os anos 70, 80, e Portugal até um pouco mais tarde, essa crescente autonomia, capacidade de sabermos do nosso destino, e é por isso que eu, quando ouço discursos neoliberais a falar da liberdade individual, isto é o oposto da liberdade individual. A liberdade individual foi construída com o Estado Social, com as leis laborais, com a capacidade de nós sermos donos do nosso destino e não escravos do cotidiano. E é esta descrença que corrói não só a nossa vida de comunidade, como corrói a própria democracia. A democracia não sobrevive quando este sentimento se torna demasiado generalizado. E por isso é que eu acho que é isto, e não a taxa de IRS para o jovem que recebe 2.700 euros, é isto que o país devia estar a discutir, mas infelizmente o país deixou ele próprio de estar no espaço mediático. Renato, se calhar começamos por ti, não sei se temos 15 minutos. O Daniel foi ótimo. Muito obrigado. Eu basicamente vou fazer um conjunto de agradecimentos. Está ligado? Em primeiro lugar, ao Daniel Oliveira, por ter lido o livro, como leu. Eu sei que foi difícil, porque enfim, estamos a entrar no período eleitoral, há muita coisa para fazer, no espaço mediático. Agradeço muito teres vindo e teres feito essa leitura. E pronto, agradeço também, como cidadão, enfim, o teu trabalho cotidiano no espaço público, e às vezes é preciso também ter alguma coragem e força. Bom, eu queria agradecer também à editora, aqui a Catarina, está ali a Vera, a Inês não está aqui, já teve outros livros, enfim, várias pessoas passaram por estes livros. Queria agradecer, obviamente, à Bárbara por ter permitido esta aventura. Inicialmente a ideia era fazer um livro, isto depois foi evoluindo, enfim, também em função dos projetos que fui tendo, mas de facto havia esta ideia de ir precisamente fazendo uma espécie de análise sobre este mundo do trabalho a partir
de perspectivas na primeira pessoa, no fundo, ir para além das estatísticas, não é? É claro que nós, mesmo no projeto, temos trabalho sobre estatísticas, trabalho mais quantitativo e por diante, mas a ideia aqui seria, de facto, ir para além das estatísticas a partir precisamente dos testemunhos, da experiência de vida, porque não é possível identificar estas realidades que o Daniel também descreveu a partir meramente dos números e, portanto, como também, obviamente, não devemos ficar só nas análises qualitativas. Mas, de facto, foi aqui uma aventura de 3 livros, um sobre lá está, a precariedade dos jovens, na altura, enfim, pouco se falava também, felizmente agora é um assunto, não pelas melhores vias muitas vezes, mas é um assunto. E a questão do desemprego, que é o livro intermédio, que aborda uma realidade que estava, enfim, ainda na pré-pandemia, que era a realidade das pessoas com idade mais avançada para o mercado de trabalho, mas que estavam a ter dificuldades em entrar no mercado de trabalho, enfim, agora que estarão numa situação muito mais complicada. E este, que é um livro precisamente que olha já também para a pandemia e para o mercado de trabalho de uma forma mais geral e abordando já os novos setores, as novas plataformas, e foi uma grande aventura também este próprio livro, porque tivemos a pandemia a meio e tivemos que reconfigurar um conjunto de coisas, e isso tem a ver com o meu outro agradecimento, que é a esta equipa maravilhosa que reunimos para este livro, ao Jorge, ao Rodrigo, à Isabel, e que no fundo foi um trabalho muito duro, persistente, difícil, mas que pronto, começou aqui já o output, como se costuma dizer, e portanto, entre outras coisas, estes livros ficarão também, enfim, para o futuro, não é? Portanto, daqui a uns anos, algum historiador quer estudar o que era o país durante precisamente estas 2 crises, portanto, a crise anterior, a grande recessão, enfim, como se chama, e esta crise atual, no fundo tem aqui muito material também para perceber o que era a realidade deste próprio país e também, obviamente, enquanto o livro tiver vida, também para ser discutido no espaço público. Queria agradecer também às pessoas que entrevistamos, não sei se estão aqui algumas, sem elas o livro não seria possível. Agradeço muito os seus testemunhos, a maneira como se disponibilizaram também em situações difíceis muitas vezes, por via das plataformas digitais e por aí adiante. E de facto, enfim, espero que o livro esteja à altura, enfim, também dos vossos testemunhos e daquilo que nos tentaram transmitir. Agradeço também a algumas pessoas, está ali a Cláudia, que fez um trabalho impressionante de transcrição das entrevistas. Então, enfim, eu também agradeci a outras pessoas que não estão aqui, a Inês Tavares, que infelizmente teve aqui uma operação e que não pode vir e que fez também a revisão mais científica do livro. Enfim, estes são os agradecimentos, não sei se faz alguma coisa, mas basicamente era isto que eu queria agradecer. Só para acabar, este título, trabalho aqui agora, enfim, pretende também, o Daniel não falou disso, mas criar uma espécie de conta-narrativa, a narrativa dominante desta ideia de se falar, basicamente, quando se fala do trabalho, é sobre um futuro. E que ninguém sabe bem o que é. E sabemos que, muitas vezes, esse futuro do trabalho tem por trás agendas, enfim, com um determinado tipo de interesse e por aí adiante, não é? E então, a ideia é precisamente chamar a atenção que se deve olhar para o trabalho aqui e agora, no presente, e perceber que não é possível políticas com o futuro sem termos a verdadeira noção de como o mercado de trabalho em Portugal se organiza ou se desorganiza, como ele é rugoso, como é feito de assimetrias, de polaridades, e que é preciso, de facto, partir daí para pensarmos em políticas sustentáveis, porque esta realidade não é sustentável. Esta realidade não é sustentável. E, se mesmo para terminar, este título também se inspira num álbum do Adriano Correia de Oliveira. Fala-se dos álbuns de 1971, mas esquece sempre um álbum que é Gente Daqui e de Agora, do Adriano Correia de Oliveira, que foi editado em 71, e eu acabo precisamente por fazer uma pequena homenagem. Nós acabamos, mas acabamos de fazer uma pequena homenagem no final, dizendo que a reconquista do tempo vivido, o reforço da centralidade do trabalho faz-se com a gente daqui e de agora. Obrigado. Não sei se o Jorge, Rodrigo ou a Isabel querem também dizer umas palavras. Começa o Jorge. Temos 10 minutos. Então, são 2 ou 3 notas muito breves.
Uma primeira nota, obviamente, agradecer à Tinta da China. Uma segunda, para agradecer de novo ao Daniel ter a disposição para ler o livro inteiro. Eu senti isso na realidade e para o apresentar. E finalmente uma segunda nota para reforçar talvez o maior contributo do meu ponto de vista que este livro traz, e que é trazer para cima da mesa, trazer para o debate o outro lado destes problemas relacionados com o mundo do trabalho, que estão muito para lá da estatística. Não nego a importância dos dados estatísticos, em que assentam a maior parte dos trabalhos sobre estas matérias, mas depois há o outro lado, o lado da realidade vivida pelos trabalhadores, a realidade concreta, o sofrimento, a dor, as complexidades, o labirinto em que muitas vezes se encontram, que é preciso trazer para cima da mesa e para o debate, porque eles dão outra dimensão que muitas vezes é escondida, uma outra dimensão do problema que muitas vezes é escondido pelos próprios números. E, finalmente, aqui um salto, o Renato já focou um pouco isso, para a importância, no momento atual, das políticas públicas em matéria de emprego e de proteção social. Eu julgo que é muito importante as políticas públicas nestas matérias incorporarem cada vez mais justamente estas dimensões, que aqui são focadas, ou seja, as dimensões objetivas e relacionais dos problemas relacionados com o mundo do trabalho. É importante que essas dimensões sejam cada vez incorporadas nas políticas públicas e, nesse sentido, torná-las eficazes e não apenas ficar, como muitas vezes acontece, por proteções que são ineficazes, porque muitas vezes o problema surge a montante, a começar desde logo no domínio das políticas macroeconómicas. Obrigado. Bem, o Jorge, o Renato e o Daniel conseguiram contemplar muito bem vários pontos do livro. Eu vou fazer breves agradecimentos, porque todo o trabalho, todo o livro, ele também tem um percurso, né? O Daniel chamou a atenção para o percurso dos indivíduos no mercado de trabalho. E nós quatro, nesse período intenso que foi o início da pandemia até o dia de hoje, tivemos várias versões dessa obra até ela vir a público. Então, esperamos que estejamos entregando um resultado que chame a atenção para como essas pessoas vivem essa realidade dura do trabalho, do emprego, e bem, que esse livro se converta de algum modo em algum tipo de política, né, propriamente dita, de combate à precariedade cá em Portugal. Para mim é uma felicidade muito grande, porque o livro foi também uma forma de me inserir propriamente dito na realidade portuguesa, né? Isso eu agradeço muito ao fato de ter ao meu lado a Isabel, o Jorge e o Renato, que me colocou diante do desafio de conhecer profundamente uma outra realidade distinta da minha, né? E isso, com certeza, não transformou somente a mim mesmo como investigador, mas também enquanto indivíduo, enquanto cidadão, né? Pronto. Basicamente, quero deixar isso registrado cá. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a todos vós por terem tirado parte do vosso tempo para estar aqui connosco, para ouvir os resultados da nossa investigação. Em segundo lugar, queria agradecer aos meus colegas de equipa, especialmente ao Renato, ao Jorge e ao Rodrigo, com quem aprendi imenso ao longo destes 2 anos e também com quem passei estes tempos académicos de pesquisa que tiveram, portanto, esta inesperada pandemia que nos permitiu também reformular o nosso trabalho e ter este excelente resultado. Queria também agradecer imenso à Catarina e à Tinta da China, vocês foram extraordinários, muito obrigada, quer pela capa, que é lindíssima, quer pelo layout, muito obrigada pelo vosso trabalho. Queria também agradecer à Cláudia, que foi a nossa transcritora das entrevistas, muito obrigada pela dedicação e pelo tempo. E espero que gostem deste resultado da nossa investigação, que é, portanto, a voz de muitas das pessoas que vivem no nosso país, de nossos familiares até, que têm que ser ouvidas, escutadas
para depois poderem ser analisadas e também servir para que possam ser implementadas políticas públicas que possam ir ao encontro das necessidades destes trabalhadores que vivem na precariedade, mas apesar de se sentirem precários, não por eles próprios, mas pelas condições sociais que os afetam, eles não se consideram pobres. Portanto, o trabalho atualmente é vivido aqui e agora, e é isso que nós temos que ter em atenção. Respeitar todos os nossos trabalhadores de Portugal, ajudá-los, ouvi-los, dar-lhes voz. Queria também agradecer ao Daniel porque foi excelente na súmula que fez do nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Boa tarde, obrigada. Obrigada mais uma vez em nome da Tinta da China a todos, a todos e a todas os presentes. Vou dar por terminada a sessão. Era bom termos tempo para algumas perguntas, mas corremos o risco de não termos tempo para as respostas, portanto não vale a pena, não vale a pena, peço imensa desculpa, mas pronto, terminamos. O livro está ali disponível, está também disponível no pavilhão da Tinta da China, nas livrarias, em todo o lado. Obrigada.